Saudações a vocês que estão me assistindo agora, eu sou o Isaac Nicolau. E bom, a ideia do vídeo de hoje é fazer com que vocês acompanhem a minha rotina, mas talvez eu regrave essa abertura porque eu acho que tá uma... Saudações a vocês que estão me assistindo agora, eu sou o Isaac Nicolau. E bom, a ideia do vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é acompanhar uma rotina minha, a qual eu não tento me exceder na produtividade. Eu estudo bem no meu ritmo, tranquilo, e tento fazer com que as coisas saiam o melhor possível. É muito esquisito falar assim na rua, por dois motivos. Um, o medo de ser assaltado. Dois, o medo das pessoas me acharem um maluco conversando com o celular. Então vou desligar agora e em breve apareço de novo. Saudações a vocês que estão me assistindo agora, eu sou o Isaac Nicolau e olha que iluminação maravilhosa. Então, a ideia do vídeo de hoje é fazer com que vocês acompanhem a minha rotina de estudos quando eu estou tendo aulas durante a semana, que hoje é uma segunda-feira, e tentar trazer como ela é na realidade, e não como muitas pessoas apresentam em redes sociais e em banners e em PDFs que exemplificam como uma rotina deve ser para ser perfeita e como você deve seguir uma linha que é simplesmente imutável. Para mim, funciona da seguinte maneira: eu escolho alguns momentos específicos do dia e eu vou cortar agora porque tem gente por perto. Então, como eu estava dizendo, eu escolho alguns momentos específicos do meu dia, geralmente antes das aulas e depois das aulas, para estudar aquilo que eu decidi estudar durante o dia. Eu não faço uma seleção específica do tipo, segunda-feira eu estudo só probabilidade estatística, eu estudo só estatística computacional, ou então eu estudo só análise. Eu não sigo essa linha de raciocínio. Eu prefiro ir atrás daquilo que está sendo confortável para mim no momento e o que está sendo mais tranquilo de absorver. Porque há dias em que eu acordo um pouco mais predisposto para estudar algum tipo de conteúdo e há dias em que eu acordo mais predisposto para outros. Existe uma exceção que é quando eu estudo alguma coisa antes de uma aula. Para mim é interessante fazer isso porque quando o professor começar a explicar o conteúdo, eu já vou saber previamente do que se trata e já vou ter uma ideia de como a aula vai seguir. E como eu vou ter essa ideia de como a aula vai seguir, eu consigo acompanhar com muito mais tranquilidade. E aí, quando a aula termina, eu só reviso aquilo que eu já tinha estudado e repasso o que foi comentado em aula, o que foi ministrado. Então, basicamente, é isso. Pela manhã agora, eu vou dar uma olhada nos conteúdos antes da aula de análise 2, que é a análise no RN. E aí, quando a aula começar, eu vou direto para a sala. E é isso. Nós nos vemos daqui a pouco. Nesse daqui a pouco eu resolvi que seria praticamente agora. E isso acontece porque eu decidi comentar algo que é: eu não tenho roteiro. E como eu não tenho roteiro, eu vou falando aquilo que me dá na telha e o que eu acho que é conveniente a ser comentado no momento. O problema é, às vezes, como não está formado na minha cabeça o que eu preciso falar, eu travo, eu não sei o que falar. Daí fico uns segundinhos de silêncio
que acabam virando uns cortes pouco espontâneos em algumas situações. Pronto, eu já cheguei na salinha que normalmente eu fico, e aqui eu me sinto bem mais confortável para falar alto e sobre aquilo que eu tenho vontade de comentar nos decorrer do vídeo. Acontece que, por não ter roteiro, em muitas situações eu fico perdido por não ter preparado aquilo que eu falaria posteriormente. E quando eu menciono roteiro, eu não quero necessariamente dizer em todas as situações um que determine tudo aquilo que eu vou falar. Porque mesmo quando eu faço um, entre aspas, roteiro, eu só coloco pontos específicos sobre os quais eu quero comentar, e daí eu comento eles com o que vier à minha cabeça no momento. E é isso. O negócio é, enquanto eu estou fazendo vlog, caminhando e fazendo outras coisas, eu percebo que não é tão simples quanto aparenta falar com o celular, porque existem pessoas ao redor e eu acho que eu estou só me repetindo no que eu já fiz no primeiro vlog que aconteceu, mas é algo interessante demais a ser mencionado pela minha pessoa porque eu estou experienciando e experimentando isso poucas vezes. E agora que eu já cheguei aqui, eu vou começar a minha rotininha básica de estudos sem nenhuma produtividade excessivamente tóxica, como a maioria das pessoas tenta empurrar a goela abaixo por aí. E é isso. Então, nesse momentinho específico, vocês estão me vendo ler o conteúdo que vai ser ministrado durante a aula que eu estou prestes a ir para assistir. Eu não lembro exatamente o que era agora, mas muito provavelmente era sobre aplicações diferenciáveis. E olha só o bonito aí de novo piscando. Rapaz. Então, finalmente acabou a aula. A primeira do dia. Eu queria comentar com vocês um negócio que é ficar com um brain fog durante a aula ou então as aulas que acontecem durante o dia. Eu não sei se é algo particular da minha pessoa ou se várias outras pessoas têm isso da forma constante como eu tenho. Mas, durante as aulas, na maior parte dos casos eu não consigo reter todo o conteúdo só prestando atenção, só ouvindo. Porque chega um determinado momento em que o meu foco se esvai, eu começo a pensar em outras coisas, eu começo a elaborar cenários na minha cabeça, eu começo a imaginar como será o futuro, eu começo a calcular uma coisa do nada, e eu acho que isso é um problema. Não necessariamente um problema assim, mas é algo não tão benéfico, porque acaba que na maior parte do tempo eu não estou aprendendo com o que está sendo ensinado, mas sim aprendendo com aquilo que eu estou estudando previamente e chegando na aula só para ter desencargo de consciência. Não sei se acontece com muitas pessoas, mas é assim que funciona para mim. Se eu não estudasse por conta própria, eu não estaria aprendendo nenhum conteúdo. Tá aí. Vai que algum de vocês também entende como é essa sensação. Como é esse negócio de não focar, pelo menos não durante a aula inteira, chegar um momento em que a sua mente simplesmente desvia para o caminho que quer e segue até o fim da estrada. Eis a minha tentativa, engraçada do meu ponto de vista agora, de tentar fazer uma cena bonitinha das páginas descendo no PC. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, a aula acabou. Então, o meu plano agora é começar a estudar alguns conteúdos que eu tenho interesse por conta própria, conteúdos inclusive que serão cobrados de mim quando eu for fazer uma tentativa de entrar no mestrado. E aí, é isso. Vocês vão acompanhar um pouquinho de como funciona esse meu processo, que já foi descrito previamente, já apareceu até em um vlog anterior, se eu não me engano, e
não é nada demais. Não é milagroso, não é uma receita de bolo, não é uma técnica de 21 dias focado de maneira específica para que meu cérebro se habitue com a situação. Não, é só sentar e estudar. E olha só aí o método mágico, sentar e estudar. Bom, eu não vou poder falar muita coisa agora porque o vídeo está bem acelerado e em breve o Isaac vai aproveitar um momento para falar uma coisinha para vocês que é muito importante. Eu vou aproveitar um momento bem rapidinho só para comentar com vocês que é um saco ter bursite. Porque volta e meia, o ombro e aqui na escápula, nas costas, tá uma dor que é ela é muito tolerável, muito tolerável. O problema é que ela é constante. Então ela causa aquela sensação de agonia, porque ela não vai embora. É uma dor muito simples. E existem até essas curiosidades aí para vocês. Maneiras de descrever dor. Porque, em geral, ou elas são muito intensas e rápidas, ou muito lentas, porém mais suportáveis, mais tranquilas de se lidar. As situações ficam ruins nos momentos em que a dor ela é muito intensa e a duração dela é muito longa. Aí fica triste. Mas no meu caso é só essa sensação desconfortável de a dor ela é suportável, a dor ela é tranquila, mas ela é constante. Então, mesmo que ela seja nota 1 na escala de dor, como ela está sempre constante, ela não me deixa em paz para fazer certas coisas, como me movimentar tranquilamente em algumas situações, sem dar aquele lembrete para mim que é. Então, a desgraçada da Samsung simplesmente meteu um, mano, atualiza teu software, atualiza teu celular, mano, atualiza. E aí cortou o vídeo. Mas o que eu tava falando a minha dor, felizmente, ela a dor da bursite, ela é suportável, ela é manageable, mas ela tá sempre perto de mim para deixar claro que eu não esqueça que ela ainda existe, que essa inflamação ela não vai embora, que ela ainda vai me incomodar quando eu estiver fazendo algum movimento específico que não seja tão tranquilo para o corpo. Não necessariamente um movimento que não seja tranquilo para o corpo, mas algo que exija movimento dos músculos e da área que inflama. Tá aí a técnicazinha secreta, né? Sentar, estudar, escrever, reler o conteúdo, resolver exercício, ir atrás de solução na internet quando eu não sei se a minha resposta está correta e estudar um pouco mais, ler. Bateu 11 horas, que é o horário em que o RU daqui abre, então eu tô indo lá. Eu estou indo pela garagem da universidade porque eu não queria ir pelo caminho de cima e ficar encarando várias pessoas me olhando e me achando um esquisito falando com a câmera. No caso, a câmera do celular. Apesar de que não é mais tão uma coisa não usual hoje em dia. Mas ainda assim eu preferi evitar esse momento. E aí, tô caminhando aqui pelo estacionamento. Inclusive, essa barreira metálica que estava aparecendo ali é porque estão construindo um novo bloco. Salvo engano, vai ser até um novo RU ali. Só que eu acho que eu não vou chegar a pegar ele, porque muito provavelmente eu me formo antes de terminar. E aí eu vou parar a gravação agora. Olha aí o momento top 10 almoços eu mostrando minha comida para vocês. Logo em seguida eu já apareço de novo na salinha em que eu costumo ficar, mas eu não conseguia falar nesse momento com vocês porque tinha gente na sala ao lado e eu não queria incomodar. E aí eu queria dizer que na noite anterior eu esqueci de lavar os pratos e não lavei eles antes de sair de casa. Aí eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Olha só. E aí logo em seguida eu já gravo para vocês uma borboletinha muito bonitinha que eu vi no teto, que eu fiquei maravilhado. Pois é, aqui estou eu agora indo para a aula de variáveis complexas, que é a aula das 14 às 16. Mais uma vez, indo pelo estacionamento, para que menos pessoas me vejam
e, consequentemente, menos pessoas achem que eu sou um maluco. Talvez algum dia eu pare de ter essa paranoia na minha cabeça que as pessoas que estão me vendo conversando com o celular vão achar que eu sou um maluco. Mas até lá vai continuar sendo assim. Eu andando pelos lugares menos populares da universidade. E aí eu descendo as escadas sem falar nada para não fazer eco e olhando ocasionalmente pro chão para não levar um tombo e quebrar o joelho. Eu acho que a essa altura do vídeo vocês já estão de saco cheio de me ver passar pelo mesmo lugar, então eu não vou comentar que estou passando por ele. Só vou avisar que já bateu o horáriozinho legal para ir para casa, que é o momento em que eu pego o ônibus, que é calculado, e eu explicarei para vocês a razão pela qual ele é calculado em breve. Voltando de onde eu havia parado. A razão pela qual o horário em que eu pego o ônibus é bem específica é porque os horários dos ônibus da Via Metro aqui eles são um pouquinho lascados. E aí o que, que acontece? Se eu for num horário que não é muito oportuno, como eu preciso pegar dois ônibus para poder chegar na UFCA e depois voltar para casa, ou vice-versa, eu acabo ficando esperando nas paradas de ônibus um tempo absurdo, às vezes mais de uma hora. O que não faz muito sentido tendo em vista que, na teoria, daqui para chegar até onde eu moro, no máximo seriam uns 20 minutos, 30 minutos de ônibus. Só que isso não acontece porque não existe uma linha direta daqui para lá. Então eu sempre tenho que pegar dois ônibus. E o horário deles nunca é compatível. Tem esse horário específico nesse momento em que eu estou saindo agora, que me faz ficar esperando só uns 30, 40 minutos. Se eu fosse em qualquer outro horário, eu esperaria uma hora ou mais. Já houveram ocasiões de eu esperar mais de 2 horas em situações em que ônibus atrasam ou simplesmente não passam. E aí é a vida, né? Então eu vou seguir meu rumo. O bom é que eu fiquei do lado de uma plantinha e aí talvez o cenário não tenha ficado tão legal. Porque eu não planejo o cenário, eu não olho as coisas. No máximo eu tô olhando pra frente para evitar que eu caia e ocasionalmente olhando pra câmera para poder me comunicar com vocês. Mano, pelo amor de Deus, esse cara não tem limite, ele tá biscoitando pra si mesmo. Ele ligou a câmera, ele olhou pra ela e começou a se encarar e pensar: meu Deus, como eu sou bonito. Nesse momento a autoestima tava no topo. E eu tô feliz comigo mesmo por ter acontecido isso.